Olá para você que curte esportes, se liga aqui na TV Alterosa. Este é o Arena Alterosa, hoje debatendo a rodada do final de semana dos campeonatos estaduais e também falando sobre a reta final da Superliga Masculina de Vôlei. Arena Alterosa já está no ar. E como sempre, a gente traz convidados muito especiais no programa. Hoje a gente recebe a visita do Rodrigo Rivoli, que é levantador da equipe de vôlei da UFJF, que está disputando a Superliga Masculina de Vôlei. Tudo bem, Rodrigo? É um prazer te receber aqui. Tudo bem, tudo bem. Prazer é meu. Agradeço pelo convite. Ok. A gente recebe também a nossa sócia no Arena Alterosa, Bárbara Lage, recebendo muitas mensagens. Bárbara, está fazendo sucesso. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. É ótimo, mais uma manhã falando de futebol e hoje falando de vôlei também. Obrigado, então, à jornalista Bárbara Lage. E a gente recebe também o jornalista e corintiano, parente do Sócrates, Renato. O Sócrates é um grande ídolo nosso, né, Rodrigo? Primeiramente, bom dia a você, ao amigo que está em casa. O Sócrates é um ídolo eterno, mas está meio triste como eu, que o Corinthians vem numa sequência meio claudicante. É verdade. Renato Salles, que é jornalista da Tribuna de Minas, vai ajudar a gente hoje a comentar as rodadas dos campeonatos estaduais, a rodada dos campeonatos estaduais. E a gente começa falando antes do vôlei, né, já que a gente está recebendo o Rodrigo Rivoli aqui. A UFJF venceu no final de semana 3-1 sobre o Volta Redonda. A gente tem as imagens dessa partida disputada aqui em Juiz de Fora, 3-7-1. E o vôlei da UFJF dando uma respirada e 2 vitórias seguidas, Rodrigo. A gente, na verdade, nos últimos 5 jogos a gente venceu 4 e perdemos um de 3-2, chegamos a ter até o match point para fechar a partida. Acho que a gente se fechou aí, passamos por momentos bem difíceis dentro da competição e acho que o grupo todo se fechou e está trabalhando bastante. Eu acho que a gente está sendo recompensado por todo o trabalho que a gente tem feito nessa temporada e nesses jogos finais. E a torcida compareceu, principalmente nesse último jogo. A gente viu até o Henrique Duque ali, o reitor da universidade, vibrando muito ali, né? Importante a participação do torcedor nessa reta final. Com certeza, mas acho que não só nos últimos jogos, eles têm apoiado desde o começo, o ginásio tem estado sempre lotado e isso tem sido muito positivo para a gente está tendo jogos bem tensos, decididos no finalzinho e eu acho que a torcida está fazendo diferença nesse momento. Ok, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a Superliga Masculina de Vôlei, nessa evolução do time da UFJF nessa reta final da competição. Vamos falar sobre futebol agora, a rodada do final de semana dos campeonatos estaduais. A gente começa falando sobre o Campeonato Mineiro. A gente teve aí nesse final de semana a derrota do Guarani em casa, 3-1 para o RT. O Minas venceu o América por 2-1. E ontem a gente teve clássico em Belo Horizonte, 0-0 Atlético e Cruzeiro. A gente tem as imagens do jogo. O Rodrigo, que é torcedor do Atlético. Renato, mais uma vez o jogo sendo disputado por apenas uma torcida. Como é que você encara isso? Acho que é o único lugar no Brasil onde isso acontece. Como é que você enxerga isso? Eu acho, Rodrigo, está na hora da gente dar um passo adiante. A questão é de educação. Eu acho que é impossível você não admitir que 2 torcidas rivais, porém não inimigas, não possam conviver no mesmo espaço. Basta ter organização, segurança, um policiamento decente. Eu não vejo razão para isso. Em lugar nenhum do Brasil, como você disse, acontece essa situação. O Cruzeiro que chegou a marcar um gol, né, mas o árbitro anulou o gol do Cruzeiro. Bárbara, depois da rodada no meio de semana da Libertadores, né, onde o Atlético venceu, o Cruzeiro perdeu, como é que você vê esse empate, né? O Atlético em 9º lugar no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro perdeu a liderança para o Boa Esporte, que tem um jogo a menos ainda. Exatamente. Eu acho que assim, o resultado pode parecer o mesmo, 0-0, mas isso é muito diferente para cada time. O Cruzeiro, como visitante, sem torcida, conseguiu garantir um ponto. E o Atlético em casa garantiu um ponto também, mas eu faço um paralelo até com o Campeonato Paulista, como o Corinthians e o Palmeiras. O Cruzeiro e o Palmeiras, o que eles conseguiram com esse um ponto a mais? Garantir uma regularidade de uma boa campanha. E o Atlético e o Corinthians, a única coisa que eles garantiram é uma campanha não tão boa assim, com esse um ponto a mais, que não deu tanta diferença na tabela. Rodrigo, você acha que o Atlético está dando pouca importância para o campeonato estadual e priorizando a Libertadores? Acho, com certeza. Com certeza eles estão dando muito menos importância para o Mineiro. Isso é normal, tem sido normal, acho, na Libertadores, né? As equipes que participam da Libertadores sempre... Afinal, o Atlético tem, mais de 40 títulos mineiros e busca o segundo da Libertadores. Acho que é normal. Começou a pré-temporada 2 semanas depois dos demais. Acho que daqui a pouco o time vai engrenar e vai classificar para a fase final do Mineiro. E essa rivalidade, né? Você acha que é para tanto, para ter que separar as torcidas, uma torcida não poder ir assistir o clássico?
Acho que, como o Renato disse, acho que o problema principal é cultural mesmo. Acho que é lá da educação, lá de baixo, porque futebol e o esporte, de uma maneira geral, acho que não tem nada a ver com violência, né? Então, essas pessoas que vão para o estádio para brigar, que tem que ser separado um do outro, na verdade, eles não vão ali para curtir futebol. Vão para brigar, né? A última coisa que eles querem é assistir o jogo e, às vezes, não sabem nem quanto foi o jogo. Falando em violência, Rodrigo, ficou barato pro Ronaldinho Gaúcho ontem, né, Riboli? Não sei se você viu, largou o braço na mão do adversário cruzeirense. Eu acho que cabia ali talvez até um cartão vermelho. Sim, é verdade. E, Rodrigo, eu acho que apesar das críticas, o Paulo Autuori, ele foi contra todas essas críticas. Ele falou que ficou feliz com o resultado, gostou da defesa e ele acha que há margem para uma reação. Com certeza. Nos outros jogos de ontem, o Tombense, gente, venceu o Vila Nova por 3-1 fora de casa. O Tombense que é uma incógnita, né? Dentro de casa empata, só empata. Fora de casa vence. Venceu o América, agora venceu o Vila. O Vila que inclusive perdeu o treinador depois dessa derrota de 3-1 pro Tombense. E por falar em treinador, pro Tombense foi bom, né? A estreia do Rogério Lourenço, que já pro Moacir não foi tão bom como técnico do América. É verdade. E a gente teve também, no sábado, a derrota do Nacional de Muriaé, 1-0 pro Boa Esporte. A gente tem o gol, jogo disputado lá em Varginha, simpática cidade de Varginha, morei em Varginha 1 ano e meio. O Nacional que até jogou muito bem, mas o Boa Esporte foi mais preciso. 100% de aproveitamento, né? Do Boa. 100% de aproveitamento. O Boa venceu com um gol do Marinho Donizete, 1-0, gol de pênalti, gol aos 42 minutos do primeiro tempo. E o Nacional amarga a sua terceira derrota no campeonato. A coisa não tá boa pro Nacional, não. Não tá boa, não. 1-0, portanto, para o Boa Esporte. E o Boa é líder com um jogo a menos. Um jogo a menos, 100% de aproveitamento. A gente vai agora falar sobre o Tupi. Derrota do Tupi também no sul de Minas, 3-0 para a Caldense. A gente também tem os gols do jogo. A Caldense marcou 2 vezes no primeiro tempo com o Luiz Eduardo, que desencantou no campeonato. Primeiro, o gol de cabeça. Falhou o goleiro? Você acha, Renato? Falhou. É a bola que ele tem que sair ou para defender ou ele fica dentro do gol. Ele não pode sair no vazio, como aconteceu ali. O centroavante fez um gol de peito. Foi uma falha assim de jogo. Peito, exato. E depois, olha lá, o Luiz Eduardo recebe sozinho. Olha lá, olha o buraco na defesa do Tupi. Uhum. O Luiz Eduardo recebe. A grande falha, eu acho que foi na defesa, né? Zaga e o goleiro. Na verdade, o Tupi não entrou no campo, Bárbara. O Tupi teve uma atuação muito abaixo, do que vinha apresentando no torneio. Parece que sentiu, talvez, a viagem. Só que agora faz 2 jogos em casa, Rodrigo, para recuperar. E aí um golaço do Marcel chutando no ângulo. Você acompanha o Tupi, Rodrigo? Quando dá, eu acompanho. Até tem o pessoal da comissão técnica, eu moro no mesmo lugar que eles. A gente mora num hotel aqui em Juiz de Fora. Então, às vezes, a gente conversa sobre o Tupi. Ainda não tive a oportunidade de assistir no estádio por causa dos jogos aí, né? Infelizmente ainda não tive, mas espero ainda poder assistir um jogo do Tupi. Tá certo. Agora eu quero levantar uma bola aqui. O Wilson Gotardo, ele está prestigiado no Tupi? O Wilson Gotardo, o prazo de validade dele está terminando ou ele ainda tem muita coisa para queimar? O que vocês acham? Bom, eu não acho que tenha prazo de validade. Eu acho que ele vinha fazendo um bom trabalho. O jogo de ontem foi um jogo, como eu disse, atípico. De sábado, perdão. Foi um jogo atípico que o Tupi realmente não jogou um bom futebol, não entrou em campo. O adversário dominou a partida amplamente desde o início do jogo. O Tupi cedeu muitos contra-ataques, cedeu muita bola na frente. Enfim, foi um jogo para esquecer. Agora o Tupi tem 2 jogos em casa. Eu acho que tem que se impor. Vencendo essas 2 partidas, o Gotardo volta a estar com a bola lá em cima, enfim, acho que não tem prazo de validade. Não é hora de mexer com isso. Não é hora de pensar nisso. E se o Tupi for esperto, ele vai aproveitar essa oportunidade da saída do técnico do Vila, do Paulinho, porque querendo ou não, é um susto que o time tem, e se ele souber aproveitar isso, às vezes garante a entrada de novo no G4. Instabilidade do Vila. Correto. Vamos confirmar então a classificação do Campeonato Mineiro depois dessa 5ª rodada? Coloca pra gente aí, Gisele. A gente vê que o Boa Esporte assumiu a liderança, 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias, tem uma partida a menos o Boa. Cruzeiro é o segundo com 11. A Caldense está em terceiro com 9, empatado com o Tombense. A Caldense leva vantagem no saldo de gols. O Tupi é o 5º. E a gente vê, né, que se o Tupi está pertinho da zona de classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro, o Atlético é que está fora. O Atlético não aparece aí, o Atlético está em 9º lugar nesse momento e o Nacional de Muriaé aparece na zona de rebaixamento com 3 pontos. E quem subiu bem de elevador foi o RT, né? É verdade, venceu no final de semana. Vamos confirmar então os próximos jogos, 6ª rodada já no meio de semana. Na quarta-feira a gente vai ter o RT e Atlético.
o RT e Atlético em Patos de Minas, Tombense e Boa Esporte em Tombos, Nacional e Minas em Muriaé, o Tupi recebe o Vila Nova em Juiz de Fora e o Cruzeiro pega o Guarani. Os horários, Tombense 8 horas, Nacional às 8 horas e o Tupi jogando às 8h30 da noite na próxima quarta-feira pelo Campeonato Mineiro. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre o Campeonato Carioca e falando mais sobre a Superliga Masculina de Vôlei e pedindo também para você mandar mensagem para a gente, 8460-4344. Rapidinho antes do intervalo, só mandar um abraço aqui, ó, com a galera mandando mensagem pra gente, ó. O Thiago de Desterro do Melo, Noeslen e Camarão de Leopoldina, Carlos Alberto de Juiz de Fora, Elias de Ressaquinha. É muita gente mandando mensagem pra gente. Você também pode participar aqui do nosso programa, 8460-4344. A gente vai pro intervalo, voltamos já. Arena Alterosa. Olha aí, 10 centavos. Com 10 centavos, você não compra nem um pãozinho francês. Nem um chiclete. O flanelinha não aceita 10 centavos. Por 10 centavos, não vale a pena nem abaixar. 10 centavos são quase nada. Mas quando você não tem nada, o quase nada já é muito. Para nós, do Grupo Viver, pode fazer toda a diferença. Porque se cada morador da cidade der 10 centavos todo mês, a gente pode continuar a cuidar dos soropositivos. São pessoas que foram expulsas de casa, perderam o emprego e vieram do interior para se tratar. Você sabe, hoje o maior problema da AIDS não é só a doença, é o preconceito. Então, ajude, doe. Qualquer valor já faz uma diferença danada. Até aqueles 10 centavos que você nem pega quando vê. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no serviço militar. Vá até a junta de serviço militar do seu município com uma foto 3x4 e sua certidão de nascimento. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. 5 participantes chegaram ao final do concurso cultural O Que Eu Mais Curto na Minha Cidade. Acesse o nosso site, confira os vídeos dos selecionados e vote. O vencedor ganha uma moto 0 km, Alterosa. Mais do que nunca a TV que o mineiro vê. Já estamos de volta, esse é o Arena Alterosa desta segunda-feira, falando sobre os campeonatos estaduais, sobre a Superliga Masculina de Vôlei, recebendo Rodrigo Rivoli, capitão do time da UFJF, que está disputando a Superliga, eleito o melhor jogador na vitória sobre o Volta Redonda no final de semana por 3-1, recebendo também a jornalista Bárbara Lage e o jornalista da Tribuna de Minas, Renato Salles. A gente vai falar agora sobre o Campeonato Carioca, que a rodada começou no sábado com a vitória do Fluminense, 4-1 de virada sobre o Boa Vista. A gente tem os gols dessa vitória do Fluminense. O Boa Vista começou assustando, o gol do Gilcimar de cabeça, aproveitando a desatenção da defesa do Fluminense. Esse time do Boa Vista é bom, Bárbara. É bom. E o Sobis desencantou, né? O Walter de novo marcando presença, o Conca, como sempre. Esse jogo aí que teve mais público do que o Flamengo e Vasco de ontem no Maracanã. 400 torcedores a mais, mas também com uma diferença muito grande, o Rodrigo. R$80 o preço mais barato do ingresso ontem no Maracanã. É muito caro, não é não? Fica difícil, né? Então, a maioria do torcedor que gosta mesmo de acompanhar o futebol, o cara vai ter que deixar de alimentar a família para ir no estádio, aí né? É complicado, né? E o torcedor já é exigente. Com um preço desse, então, fica mais exigente ainda. Verdade. E aí, olha, o Fred, né, a gente viu agora há pouco, o Fred errou o gol, e a gente vai agora pro gol do Conca, Gisele. O cruzamento que veio do Rafael Sobis, Gisele comeu mosca ali, ficou mostrando a gente. Mostra a minha cara não, Gisele, mostra o gol aí pra gente. Mostra o gol aí pra gente aí, ó. Cruzamento do Rafael Sobis. E o Conca baixinho, entrando entre os zagueiros e marcando o gol de empate do Fluminense. O Fred voltou a jogar sábado, não jogou muito bem, mas se movimentou e tal. Tá muito fora de ritmo ainda. Rafael Sobis fazendo o gol da virada. 2-1 para o Fluminense. Fluminense que manteve, né, a liderança da competição. Fluminense se recuperando, né, Renato? Depois daquele péssimo ano de 2013, ano para esquecer. Foi um ano atípico para o Fluminense, realmente pelo elenco que tinha, ninguém esperava aquela campanha pífia, né? Que culminou até no rebaixamento, no não rebaixamento, nessa polêmica toda que se envolveu. O Fluminense tem sim um bom elenco para buscar a recuperação esse ano
Tem que esperar para ver se vai realmente jogar a Série A ou a Série B. Parece que vai ser a Série A, então acredito numa plena recuperação do tricolor. E o Walter marcando 2 gols, Bárbara. Ele tem tanta estrela que ele já é o vice-artilheiro do Campeonato Carioca. Jogando 30 minutos apenas. 30 minutos. Jogou 30 minutos, deu 4 chutes a gol, Ele não fez precisa 3 de gols. mais do que isso para conseguir fazer os 2. O Walter tá comendo a bola, Rodrigo? Tá comendo a bola, deitando e rolando. Tá mais magrinho um pouco. Emagreceu, né? minha. Como diria emagreceu. o Renato Gaúcho, é Valtinho, né? Pra já Valtinho. tentar mudar a imagem. Na época do Ronaldo no Corinthians, quanto mais gol ele fazia, mais ele emagrecia. A impressão que ele tá emagrecendo. Vamos pro clássico Flamengo e Vasco. Muita polêmica nesse clássico. Vasco que ontem perdeu o jogo pro Flamengo por 2-1. A gente vai ver que teve 2 polêmicas no jogo, né? Um gol do Vasco que o árbitro não deu. O senhor Eduardo Guimarães, é um nome pra gente guardar. E depois ele validou o gol do Elano, a bola realmente entrou. Vamos lá então, vamos colocar o gol do... Tá aí pronto, ó. Rafael Nadal, ele que deu o pontapé inicial no jogo. E aí a gente vai ver a primeira polêmica. Douglas, estreante, cobrou falta, a bola bate dentro do gol. 33 centímetros, Bárbara. E o pior é o retrato do fiscal ali olhando, a gente fala o que ele estava olhando, né? O fiscal porque a bola tava atrás. não era. Olha lá, ó. E esse lance ficou mais fácil do que o do Elano, porque a bola quicou, ela bate no travessão e quica. Do Elano ficou no ar, então era mais abstrato para tentar entender a situação. A gente vai ver daqui a pouco também o lance do Elano. Ô, Rodrigo, no vôlei também ainda não é a tecnologia ainda não é utilizada, né? Aí o gol do Vasco, do Felipe Bastos, a tecnologia não é usada para definir esses lances polêmicos, né? E no vôlei isso acontece o tempo inteiro. Como é que você enxerga a utilização dessa tecnologia no esporte? Na minha opinião, hoje em dia é essencial a utilização da tecnologia. Porque, na minha opinião, os árbitros não conseguem acompanhar a velocidade do jogo. Cada vez o jogo é mais rápido. Não só no vôlei, mas a gente tem o exemplo do tênis, que saiu na frente e já usa o recurso eletrônico. Acabaram-se os problemas de arbitragem. Com a presença mesmo do Nadal, né? Isso fica mais... Com certeza, com certeza. O Renato, futebol e o engraçado é que o gol igual a Bárbara falou, né? O gol do Vasco foi muito mais visível, né? Muito mais nítido do que o do Flamengo. O do Flamengo ele validou, o do Vasco não. O gol do Vasco tem a clara, o gol da falta do gol tem a clara referência da linha. Você vê claramente que a bola ultrapassa a linha. Ali como uma jogada no alto, você não consegue ter essa percepção. E para mim o gol é importante na história do jogo. A gente tá vendo nos primeiros momentos, você vê que o Vasco estava melhor na partida. Sairia na frente com esse gol de falta do Douglas, depois podia fazer um 2-0 e o jogo mudava. Então, acho que foi preponderante para a história do jogo esse gol mal anulado pela arbitragem. O que ajudou no lance do Elano é porque o goleiro ele já pega a bola lá dentro. Então, assim, é mais fácil de se ter uma referência. E aí vai sair o gol do Flamengo, já no finalzinho do jogo, 44 gol do Gabriel. minutos. É o Gabriel que tabelou com a zaga do Vasco, bateu no cantinho. E uma coisa que não tem como ignorar, apesar da posse de bola maior do Vasco, é o Flamengo, que jogou no México 80 minutos com um jogador a menos, né, com o Amaral expulso logo no início, e também as 22 horas de viagem na volta para o Rio de Janeiro. Então não tem como não chegar cansado também para o jogo. Vamos falar então agora sobre a vitória do Botafogo sobre Duque de Caxias, 2-1. Você vai participando do nosso programa, 8460-4344. O Duque de Caxias que saiu na frente. Enquanto a gente vai vendo o gol aí do Duque de Caxias, marcado pelo Dória, gol contra, vou mandando um abraço pro Rogério de Ponte Nova, a Edilaine de São João del Rei, o Otávio de Juiz de Fora, Vinícius de Rio Novo, Caio Trivelato de Juiz de Fora, João Batista de Muriaé, a Narjara de Juiz de Fora, Rômulo Juiz de Fora, Vinicinho do Jardim Natal. É muita gente participando do programa. E aí o Botafogo vai chegar ao empate. O Botafogo começa uma recuperação no campeonato, Renato. O Botafogo está se encontrando e é legal ver que as apostas, as contratações que chegaram, Jorge Wagner, o Alisson, eles vêm desenvolvendo um bom futebol, o Botafogo está crescendo, está interessante o Botafogo, ganhou uma moral no jogo da Libertadores. Vamos ver onde é que eles vão conseguir chegar, mas está interessante o Botafogo. E o Ferreira, antes muito criticado, foi decisivo. Fez o gol e sofreu o pênalti. Isso. E apesar do placar, eu acho assim, o placar foi melhor do que a atuação realmente do Botafogo. E outra coisa, eles não precisavam ter esperado os 15 minutos finais para fazer os gols. É verdade. Matar o torcedor do coração. Você que é atleticano, Rodrigo, você tem simpatia por algum clube no Rio?
quando eu era moleque, pelo fato de ter um primo muito amigo meu que é vascaíno doente, eu simpatizava mais com o Vasco, mas não tenho nenhuma preferência assim clara no Rio de Janeiro, não. Quem é atleticano, não tem jeito. Atleticano não tem jeito de simpatizar com outro time. Exatamente, é atleticano, depois anticruzeirense, e aí... Tá certo, vamos acompanhar então como é que ficou a classificação do Campeonato Carioca, depois de mais essa rodada, pra gente poder seguir aqui com o programa. A gente vai ver que o Fluminense se manteve na ponta, empatado com o Flamengo, ganhando um saldo de gols. O Fluminense em primeiro, o Flamengo em segundo. A Cabo Friense está em terceiro nesse momento. E o Vasco em quarto lugar. O Botafogo é o oitavo com 11 pontos, 4 pontos de diferença para o Vasco, é o quarto, né? E a gente nota aí o seguinte, que se o campeonato terminasse hoje, a gente teria na semifinal Fluminense e Vasco e o Flamengo enfrentaria a Cabo Friense. Vamos passar agora para o Campeonato Paulista, para homenagear o meu amigo corintiano aqui, o Renato Salles. Não é uma homenagem muito boa, não. O Corinthians tá mal, né? Mas o Corinthians começou o jogo ontem muito bem. O segundo tempo teve um volume de jogo impressionante. O Romarinho cansou de perder gol, embora ele goste de fazer gol contra o Palmeiras. Quarto gol do Romarinho em 5 jogos, não é isso? O Romarinho vem mal, mas contra o Palmeiras ele sempre deixa a marca dele. Não sei por que ontem não fez de letra. Ele já fez 2 de letra. 2 de letra. E aí o gol de empate do Palmeiras, do Allan Kardec. Corinthians 37. Nessa crise, Renato, dá pra acreditar ainda no Corinthians? O que está acontecendo com o Corinthians? Pelo jogo de ontem, eu acho que dá para acreditar numa recuperação do Corinthians. Sim. O Jadson entrou muito bem na equipe. O Mano escalou a equipe com 3 volantes, mais o Jadson, o meio-campo funcionou. O Corinthians teve volume de jogo, teve domínio de jogo. Eu acho que agora pode engrenar. Tá certo. Então, ontem empate no clássico paulista, Corinthians e Palmeiras. Agora a gente vai dar uma pausa no futebol para falar sobre a Superliga Masculina de Vôlei. No sábado, a UFJF venceu o Volta Redonda por 3-1, chegou à 9ª posição com 19 pontos, deu uma respirada em relação ao rebaixamento e já começa a pensar, inclusive, numa classificação para a próxima fase, Rodrigo. Não é isso? Eu acho que a gente está pensando jogo a jogo, já faz, como eu disse antes, a gente passou por uma fase muito difícil e aí a gente teve que pensar jogo a jogo para sair do buraco que a gente estava e a gente está conseguindo sair com muito trabalho, estamos trabalhando bastante. Mas eu acho que a gente tem que continuar pensando jogo a jogo, primeiramente em fazer terminar bem, como a gente vem fazendo nos últimos jogos. E se forem dando chance, as coisas de repente se encaixarem de dar certo, quem sabe, né? Até uma classificação. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho, não adianta, a gente sabe que precisa de uma combinação de resultados para a gente poder classificar, mas eu acho que o mais importante nesse momento é terminar bem e deixar uma imagem boa desse projeto aí. E, Rodrigo, assim, emocionalmente falando, o que representa essa reação do time de Juiz de Fora para você, ainda que foi considerado o melhor jogador do último jogo? Eu acho que esse negócio de melhor jogador não faz muita diferença para mim, porque o voleibol é um esporte muito coletivo. Então, acho que quando todo mundo vai bem, o prêmio vai pro levantador, né? Porque para simbolizar o fato da equipe toda ter jogado bem. Mas vocês estão sentindo essa reação do time? Está conseguindo surtir efeito isso? Com certeza, com certeza, com certeza. A equipe está muito forte emocionalmente, mentalmente. A gente cresceu, porque não é fácil passar por um momento de dificuldade como a gente passou, de várias derrotas seguidas. E a gente conseguiu se manter firme, com a cabeça fria. E estamos botando isso em quadro agora, com muito coração. A gente está conseguindo sair dos momentos difíceis e conseguir essas vitórias. É o Rodrigo que recebeu aqui o troféu, né, de melhor jogador da partida. Pedi para o Andrezinho mostrar para a gente. Mostramos agora há pouquinho, ele não quer abriu as imagens do jogo, né? O troféu do Rodrigo de melhor jogador da partida. E agora o FJF tem 2 compromissos, né, os 2 últimos compromissos muito importantes contra o Canoas, né, no próximo final de semana, e depois na quarta-feira da outra semana, dia 26, contra o Campinas aqui em Juiz de Fora, jogo decisivo, né? Nesses 2 jogos, você acha que a UFJF tem condições de fazer o quê? Pelo que a gente tem apresentado nos últimos jogos, com certeza condição... Dá para ganhar os 2? Dá para ganhar. A Superliga está muito equilibrada, a gente está vendo resultados aí, o último colocado ganhar do primeiro, então condição a gente tem, eu acho que a gente vai continuar trabalhando esses 10 dias aí bastante duro para conseguir
primeiramente sábado, né? Acho que a gente está pensando primeiramente só no jogo de Canoas e fazer um bom jogo. A gente sabe que é difícil lá no ginásio deles, é uma equipe que está bem, está numa crescente também. Mas a gente fez, apesar da derrota no primeiro turno aqui, a gente fez um jogo bastante equilibrado com eles. E é o que a gente espera novamente. E chegar lá nos momentos decisivos dos sets com a cabeça tranquila para tentar fechar. Ô, Renato, acho que o grande barato, né, desse projeto da UFJF, que é o único time na Superliga que é de uma universidade pública. A Universidade Federal e é um projeto que vem numa crescente. Eu acho que uma hora vai chegar esse momento de avançar para os playoffs. Eu torço muito para que seja esse ano. Eu acho que o time recobrou a confiança. Até te pergunto, Ribeiro, em que momento essa confiança voltou? Foram as vitórias ou foi naquela mexida que o Chiquita promoveu na equipe, até utilizando o Jardel como pulso em vez de como central? Onde voltou essa confiança? Eu acho que isso aí ajudou a mexida, mas eu acho que o principal foi a gente se fechar, a gente se conscientizar ali dentro de quadra que a gente precisava algo mais. A gente estava fazendo boas partidas. O problema é que a gente estava com uma dificuldade para finalizar. A gente chegava nos finais de set e aí tomava 2 pontos seguidos numa passagem e acabava perdendo. Isso aí vai só baixando a confiança, né? E a mexida foi providencial, mas o Jardel é um cara que muito forte de ataque, estava vindo muito bem pelo meio e foi uma opção que o Chiquita teve e acabou dando certo. Mas eu acho que não foi só isso que fez a gente crescer. Acho que foi mais o fato do grupo mesmo se fechar, se conscientizar e ter mais tranquilidade nos momentos decisivos e um pouco mais de confiança também para poder fechar os jogos. Ok. Enquanto a Bárbara vai lendo pra gente mensagem do WhatsApp, Bárbara, hoje nós esquecemos de ler as mensagens do WhatsApp aqui. Enquanto a Bárbara vai lendo, eu vou pegar o nosso super gol, né, para fazer o desafio com o Rodrigo Rivoli. Vai lendo as mensagens aí, hoje é uma mensagem pegar o até, nosso golzinho aqui. acho que muito importante, do Douglas de Muriaé. Ele relembra aquela situação com o Tinga, né, aquela infeliz situação na Libertadores sobre racismo. E ele fala que racismo isso não pode. E eu acho legal porque isso ficou marcado nos estaduais, né? Todos com aquela faixa sobre essa situação. Ontem lá no Independência eles fizeram também, a torcida do Atlético fez até uma homenagem. E até a rivalidade ficava à parte, né? No momento da Rodrigo, da placa. segurar o seu troféu aqui. Hoje, gente, teve uma telespectadora que reclamou comigo. Falou, Rodrigo, toda vez que você põe aquele golzinho ali, você manda os entrevistados ficarem de costas, né? Fica de bunda pra câmera. Então, ajeita aquele gol direito lá, Rodrigo. Tem uma telespectadora que reclamou comigo. É exigente. Vamos lá, Xará. Vamos. Vamos lá pra você bater o pênalti. Sem aquecimento, sem nada? Sem aquecimento, sem nada. Vamos lá. Vamos posicionar ali, ó. Não tá muito longe, não. Tá até perto demais. Mas vou te dar essa colher de chá, tá, Rodrigo? Só porque você é Xará, atenção pra cobrança. O Renatinho já errou, hein? Vamos de pé direito. Pé direito ainda pra tirar onda. Vamos lá, Rodrigo. Partiu. Oh! Pra fora. Quer mais uma? Quer mais uma chance? Só pra encerrar. Vamos mais um. Só pra encerrar o programa. A bola tá meio pequena pro meu pé, É verdade, a bola do Homem-Aranha. Se fosse do Batman... se a bola fosse um pouquinho maior. Mas vamos lá. Rodrigão, partiu e o gol. Agora ficou forte, você viu, né? Pra não ter Pra arbitragem lá do Vasco e Flamengo, essa bola não entrou. Essa bola não entrou, né? Agora, só pra encerrar o programa, gente, a gente vai chamar uma imagem muito bacana. O Valmir Rodrigues já está posicionado lá no estúdio, estão me cobrando aqui que o tempo acabou. Mas vamos só para chamar uma imagem muito bacana que teve nesse final de semana. Clássico Remo e Paysandu, lá em Belém do Pará. Olha o que aconteceu. Não foi o massagista que entrou em campo, o massagista Aparecidense, não. Mas era ataque do Paysandu, olha o que vai... Aliás, do Remo, olha o que vai acontecer, hein? Olha lá, aparece um massagista, não é um massagista, um cachorro, gente, entra em... Olha lá, Rodrigo, imagina a situação... O cachorro zagueiro entrou em campo, Renatinho. Esse cachorro tá melhor que a zaga do Corinthians, hein? Tá melhor que a zaga do Corinthians. Situação realmente não está só no Brasil mesmo. Entrou de forma determinante. Não é? E atrapalhou ali o ataque do Remo. É bonito o gramado, né? Olha que beleza. Mas devia estar um pé d'água danado. Devia, com certeza. Bom, gente, nós estamos então encerrando o programa de hoje, né, com essa cena inusitada. Não foi o massagista da Aparecidense, foi um cachorro zagueiro. A gente encerra o programa de hoje. Vem aí o Valmir Rodrigues. Muito obrigado ao Rodrigo Rivoli. Boa sorte na Superliga, nessas 2 rodadas que restam, Rodrigo. Eu agradeço muito pelo convite mais uma vez e estou à disposição quando precisarem. Muito legal e espero que a gente continue nessa
nessa fase positiva e que o vôlei só cresça, que as pessoas de fora continuem a apoiar cada vez mais esse projeto que é muito legal lá da UFJF. Ok, obrigado então, Rodrigo, obrigado, Bárbara, mais uma vez. Obrigado, Renato Salles. Valeu, Rodrigo. Obrigado mais uma vez. Valeu, gente. Quinta-feira tem mais programa Arena Alterosa. Vem aí o Valmir Rodrigues. Um abraço. Tchau. Boa semana. Alterosa em alerta. Oferecimento ABC da Construção. Assim fica fácil construir.